E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero tratar deste assunto, com esse tema, a fobia a Jesus Cristo causa, burrice. Ela anula e cega, a inteligência das pessoas. E fica aí nesse vídeo, até o final, para a gente tratar um pouco deste assunto, que você vai entender, você vai entendendo aí ao longo desse vídeo, e no final do vídeo, você vai entender do que se trata, Por que o título desse vídeo, que essa fobia a Jesus Cristo, essa fobia, ela causa, burrice. E as pessoas não percebem. Veja só, recentemente surgiu uma matéria, de uma descoberta de um animal pré-histórico. 215 milhões de anos atrás. Veja, 215 milhões de anos. Um grupo de pessoas encontraram esse fóssil desse animal, o crânio desse animal, e eles remontam, com a tecnologia de hoje, remontam esse animal e conseguem dizer, olha, esse animal tinha tantos metros, este animal era aquático ou não, e consegue moldar aquele animal. E publica a sua matéria, esse fóssil, essa descoberta vai para os museus, fica ali a exposição, ele consegue dizer a velocidade que o animal andava, os hábitos daquele animal, então eles conseguem montar boa parte da vida daquele animal, e assina aí embaixo. As pessoas que vão lá visitar o museu, que vão lá visitar a matéria, ficam ali admiradas com aquela história. Veja, nós estamos falando de algo que aconteceu há 215 milhões de anos. Veja a distância que isso está da nossa realidade hoje. E se consegue um retrato, uma figura deste animal apenas com um osso do crânio desse animal. Consegue essa história, consegue batizar esse animal, dar um nome para esse animal. E a pessoa tem o direito, quem fez essa descoberta, o grupo que fez essa descoberta, assina embaixo que é proibido modificar. E são protegidas por leis. Ou seja, aquilo que está lá no museu, aquelas identificações que está lá sobre aquele animal, ninguém pode mexer. É lei. E ponto final. Ninguém pode dizer, não, esse animal não tinha essa medida. Esse animal não era noturno. Esse animal não era aquático. Esse animal não tinha esse nome. Então veja que loucura, Eu estou usando esse exemplo, que recentemente surgiu essa matéria sobre essa descoberta desse animal pré-histórico, Para a gente ir entendendo a loucura que é o mundo. Então, como eu disse, os direitos dos autores sobre essa descoberta são guardados por lei. Ninguém pode alterar. Daqui a 100 anos, 200 anos, esse assunto vai vir nas escolas e alguém vai estar lá lendo a história desse animal, com essa medida, com esses hábitos, e ninguém pode mudar. Está guardado por lei. 215 milhões de anos. Guarda bem isso. Agora, porém, a história de Jesus Cristo. 2000 anos do cristianismo. Temos o sudário, aquele pano em que Jesus deixou a marca do seu rosto, deixou o desenho do seu rosto. Temos ali há 2000 anos esse sinal, esse testemunho deixado pelo crucificado. Está lá. Hoje o mundo tem esse sudário com essa imagem de Cristo. Por isso que a gente tem um desenho de Cristo, uma imagem de Cristo, porque foi deixado esse desenho no sudário. 2000 anos para 200 milhões de anos, para 100 milhões de anos dos dinossauros, tem muita diferença. Se lá, há milhões de anos, eles conseguem remontar toda aquela criatura e dizer os seus hábitos ainda, escrever toda a história daquele animal, consegue dar um nome para aquele animal e ninguém pode mexer. Veja, ninguém pode mexer naquilo que os autores definiram. Está guardado por lei.
Aí nós temos, né, o Santo Sudário, temos a face de Cristo nesse pano e há muitas controvérsias. Quando a igreja diz, né, quando a igreja estabeleceu o dia de Natal, né, no dia 25, todo santo dia 25 do nascimento de Cristo, surge uma criatura com um vídeo dizendo: eu provo que Jesus Cristo não nasceu nesse dia. Toda Semana Santa surge uma criatura com um vídeo e diz: olha, eu provo que Jesus Cristo não morreu desse jeito. Jesus não morreu numa cruz desse jeito, foi numa estaca, foi nisso, foi naquilo. Jesus não morreu na sexta-feira. Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo. Estamos falando de 2000 anos. Quando a gente está falando dos animais pré-históricos, ninguém pode questionar os autores, sob pena de ser processado. Veja só que loucura. Para Jesus Cristo, 2000 anos, ou seja, foi ontem, né, com relação aos dinossauros, com relação às histórias que a gente está falando aqui, foi ontem. 2000 anos, o que é 2000 anos para 200 milhões de anos, né? E a ciência não conseguir mostrar uma face perfeita de Cristo, não conseguir mostrar Jesus Cristo como ele era. Fica sempre essa questão: não, ele não nasceu nesse dia, não, ele não morreu nesse dia, não, ele não fez isso, ele não fez aquilo. Veja só que loucura. E nós temos, meus irmãos, na humanidade, mais de 5.000 manuscritos. Veja, né? Mais de 5.000 provas que a humanidade tem. E não tá, e essas provas, esses manuscritos, né? Esses pergaminhos, esses papiros, não estão na igreja, não estão sobre a autoridade da igreja. Estão espalhados pelo mundo. Para todo mundo que quiser estudar esses textos. Mais de 5.000 manuscritos. Testemunhando o Novo Testamento. Testemunhando e mostrando que os evangelhos existiu, que o Novo Testamento existiu, que Cristo, né, existiu. Mais de 5.000 provas. Isso em pergaminho, né, manuscritos, em papiros. Está aí para o mundo ver. Com esses, né, manuscritos nas mãos, os especialistas, os cientistas, os estudiosos montaram o Novo Testamento que a gente tem hoje. Veja, é muita prova. Mais de 5.000 provas autênticas, reconhecidas, né, por especialistas no mundo todo. E não é só da Igreja Católica. São muitas pessoas que estudaram esse assunto e provaram que os evangelhos, né, são autênticos, que Cristo realmente existiu, que com esse material nas mãos, cópias, né, do originais, montaram o Novo Testamento que a gente tem hoje. Chega alguém e diz: não, isso aí não existiu, isso aí é uma invenção. Veja só que loucura, né? Quando é uma coisa científica que não é ligado, né, à igreja, ligado a Jesus Cristo, a pessoa não pode, né, desfazer o que aqueles autores fizeram, que é o caso dos animais, né, pré-históricos, que a gente começou falando. Ninguém pode desfazer o que eles fizeram, sob pena de lei, né? Agora, para a igreja, né, para Cristo, existe, né, essa fobia. Há 2000 anos apenas, e todo tipo de questionamento. Mas Cristo era assim, Cristo era dessa cor, Cristo era dessa altura, Cristo era isso, era aquilo. Tendo uma prova concreta, que é o Santo Sudário, que tem ali a marca do rosto do ressuscitado. Veja só que absurdo. E tendo mais de 5.000 provas, testemunhas, né, de textos, desses manuscritos que foram tirados dos originais. E mesmo com tanta prova, todo mundo questiona. Daqui a pouco a gente vai saber por que é que eles fazem isso. Daqui a pouco a gente vai saber por que é que eles questionam tanto sobre Jesus Cristo. Porque é que eles se emburreceram. O ser humano se emburreceu. Crer em histórias de milhões de anos, não questiona nada, aceita de bom grato e nega tudo sobre Jesus Cristo, que é recente. Então veja que loucura.
Para a gente comparar também, essa burrice, né, dos seres humanos, a gente pode pegar também como exemplo escritores, né, que viveram um pouco antes de Jesus Cristo, ou na era de Jesus Cristo, né, ou um pouco depois de Jesus Cristo. Se a gente pegar esses escritores que a humanidade hoje não questiona, que a humanidade tem hoje como autênticos, a gente vê também uma burrice dos seres humanos. Veja, por exemplo, né, se a gente pegar o escritor, né, Platão, que viveu no ano 347 antes de Cristo. Veja, ele viveu no ano, né, 347 antes de Cristo. Só vai ter uma cópia de sua obra escrita, veja bem a data, né? Só vai ter a primeira cópia de seus escritos, né? Só vai ter a primeira cópia escrita 1.300 anos depois. Veja, 1.300 anos de vazio, sem ter nenhuma notícia. Separa, né, o escritor Platão da primeira cópia dos seus escritos. 1.300 anos. Veja, Tucídides também, do ano 395 antes de Cristo. 1.300 anos também separa o autor da primeira cópia de sua obra. 1.300 anos no vazio. Mais um para a gente fazer uma reflexão, né? Ó, Eurípides, 407 antes de Cristo. Antes de Cristo. Sabe quando foi ter a primeira cópia de sua obra? 1.600 anos depois. 1.600 anos no vazio, sem nenhuma notícia. Vai surgir, né, a primeira cópia desse escritor. Veja, são escritores que a humanidade tem por autênticos. Ninguém vai lá e duvida que foi realmente Platão que escreveu aquilo, que foi Tucídides que escreveu aquilo, que foi, né, Eurípides, que é o verdadeiro autor. Ninguém questiona se essas pessoas existiram mesmo ou não, e são anteriores a Cristo. Veja, são antes de Cristo. E hoje pessoas questionam: Cristo não existiu, Cristo é uma farsa. O mesmo tratamento, né, desses críticos, eles não dão a esses escritores do passado, antes de Cristo. Eles não dão o mesmo tratamento. Entende, meus irmãos? Então, é uma burrice ou não é? Para mim isso é uma burrice, porque os evangelhos, por exemplo, né, os evangelhos têm cópias dos originais. Por quê? Porque era escrito isso aqui, era no material frágil. Era uma época em que escrever não era fácil, era difícil, né, e era raro. Então, e o material era muito frágil. Então, os originais foram perdidos. Mas existem, né, cópias dos originais. Como eu falei para você, né, do Evangelho, do Novo Testamento, mais de 5.000 manuscritos que estão, né, na humanidade. E com todo, né, esse material foi montado o Novo Testamento. Se a humanidade, né, não questiona a autenticidade desses clássicos, desses autores, tem por autênticos, que são bem mais tardios, 1.300 anos, 1.600 anos, bem mais, né, tardio, a cópia, né, a primeira cópia dos originais, não deveria questionar jamais o Novo Testamento, porque temos do Novo Testamento cópias dos primeiros séculos, bem próximo dos originais. Por exemplo, né, o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 100. Temos um papiro datado do ano 120. Veja, no ano 100 foi escrito o Evangelho de São João. No ano 120 tem um papiro com versículos do Evangelho de João. Veja, muito próximo. E outros, né, dos outros evangelhos, tudo do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto século. Ou seja, todos os séculos têm uma prova, tem um papiro, tem um testemunho de que aquilo existiu. Está bem próximo dos originais. A prova da autenticidade dos clássicos são extremamente, né, precária com relação, né, à prova da existência dos evangelhos. Então, o que é que nos mostra isso? Por que esse vídeo, né, meus irmãos?
como eu falei para você, né, que ficou no vídeo até aqui. O que é que mostra para a gente isso? Claramente. Porque a história dos dinossauros são milhões de anos. A pessoa remonta aquela criatura, diz o seu peso, diz a sua altura, diz a velocidade que andava, diz o que fazia e o que não fazia. E os autores têm o direito de assinar e dizer, né, isso aqui é proibido mexer. É proibido mexer, porque tem autoridade. E a lei humana garante aquilo. Pronto, final. A igreja montou, né, o Novo Testamento e todo mundo mete a mão, todo mundo mexe, todo mundo tira, todo mundo fala o que quer. Os clássicos estão aí, também ninguém mexe, porque existe uma lei que protege. O que explica isso, então? Sabe o que é que explica isso, meus irmãos? Só existe uma coisa na face da terra que explica isso, e eu desafio qualquer especialista do mundo dizer que é mentira. Ele não tem coragem de dizer que é mentira, isso que eu vou falar aqui para você. Só existe uma coisa que explica isso, é a fobia. É a fobia a Jesus Cristo. É a fobia, né, à igreja. Só existe essa explicação que emburrece essas pessoas. A fobia, né, a Jesus Cristo, ela emburrece as pessoas. Ela anula e cega, né, a inteligência. Então, meus irmãos, falar dessas histórias comuns, como a gente falou aqui, fica fácil, né, fica lógico, é suave, é tranquilo falar dessas histórias. Né? É tranquilo você concordar com o cientista, é tranquilo, né, é normal você concordar com uma equipe, com um cientista, que diz, olha, esse animal de 215 milhões de anos viveu assim, assado, desse jeito, e você embaixo só balança a cabeça, aplaude e diz, beleza, é isso mesmo. É normal ler um texto, né, desses escritores e você bater palma e dizer, olha que bonito que fulano fez. É normal, porque não existe uma carga afetiva. Zero, né, de carga afetiva. Aquilo ali é normal, é tranquilo. Nas histórias comuns é tranquilo falar disso. Quando se fala do personagem Jesus Cristo, aí essa carga afetiva, ela vem no mais alto nível que existe. Ela se acende no mais alto nível que existe. Você vê isso, né, no seu convívio, você vê isso no seu trabalho. Quando você fala sobre Jesus Cristo, se acende uma fogueira, se levanta barreiras. Ah, mas Cristo não falou isso, Cristo não falou aquilo. Cristo não tinha essa cor, Cristo não nasceu nesse dia, Cristo não morreu nesse dia. Inventa tudo o quanto é de barreira. Isso só se explica, como eu já falei, né, que os especialistas digam que é ou que não é. Só se explica isso por conta da fobia a Jesus Cristo, que emborrece as pessoas. É uma fobia tão forte, né? É uma repugnância afetiva tão grande à pessoa de Cristo, que na hora que você fala dele, barreiras são levantadas. Mas ele não nasceu aqui, mas ele não fez isso, mas ele não disse aquilo. Se acende isso tudo. Quando você fala de um animal há 200 milhões de anos, você apenas admira, olha e não pode fazer nada além disso. Porque não existe, né, essa carga afetiva. E aquela documentação daquele autor está protegida por lei. Então, quando se fala de Jesus Cristo, a coisa muda. As pessoas emburrecem. Por exemplo, você não pode ter uma outra conclusão se eu te perguntar, né? 2 mais 2 é quanto? É 4. Só pode ser 4. Você não pode dizer que é 3 ou que é 5. Se você falar que é 3 ou é 5, 2 e 2, você está indo contra, né, uma realidade objetiva. E isso é burrice, isso é loucura. Você está indo contra uma realidade, né, objetiva. A realidade objetiva é que 2 e 2 é 4. Né? Quer dizer que a realidade objetiva só pode ser uma. Então esse mundo emburreceu-se porque vira as costas para Deus, porque nega Jesus Cristo. Tudo que você falar sobre Jesus Cristo, vem um cidadão que nem se aprofundou no assunto, nem sequer se preocupou em estudar o assunto, e diz, mas Cristo não tinha esse nome,
Cristo não tinha isso, Cristo não tinha aquilo. Tudo isso, meus irmãos, só se explica pela fobia a Jesus Cristo. E não querer se comprometer com as exigências da mensagem de Cristo. Só existe essa explicação. Não quero saber de Jesus Cristo, não quero me comprometer, não quero assumir, né, as exigências do Evangelho em minha vida. Então é isso aí, é essa fobia a Cristo que emburrece as pessoas, que faz, né, elas negarem uma verdade objetiva para se pegar aos seus, né, próprios preceitos, se segurarem aos seus próprios, né, preceitos, a ponto de anular, de cegar a própria, né, inteligência. Como disse, né, Jesus Cristo no Evangelho, lá em Mateus 23, né, versículo 24. Vocês filtram um mosquito, mas engolem um camelo. Ou seja, para negar Jesus Cristo, eles filtram um mosquito, vai atrás de detalhes, né? Ou seja, né, vai atrás de detalhes, filtra um mosquito e engole um camelo. Engole que esses clássicos são realmente desses autores há 1.600 anos de diferença, 1.300 anos. Engole que aquele animal há 200 milhões de anos viveu daquela maneira e você paga ali o ingresso para ver aquele animal e aplaudir e ficar ali satisfeito. Ou seja, né, filtra um mosquito e engole um camelo. Ou seja, isso é loucura. Fica com a mentira do mundo, fica, né, com as mentiras que o mundo conta e rejeita, né, a verdade de Deus, do Filho de Deus. Mesmo com tanta prova, mesmo com tanta, né, evidência. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.